Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do nosso Centro Espírita Vinhas do Senhor, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se, tal qual nós aqui estamos, bem-vindos e também presentes. De início, é importante estabelecermos aquele processo de comunhão com o mais alto. Aquele momento em que nós nos aproximamos daqueles nossos irmãos que estão aqui conosco, no sentido energético da palavra aproximação, em que a sintonia estabelece-se, em que as energias são trocadas, em que nós passamos a sentir a influência benfeitora desse local, dessa nossa casa, que é uma casa dedicada ao conhecimento, que é uma casa dedicada ao amparo, já que todos somos necessitados dessas duas coisas, do conhecimento que nos esclarece acerca de nós mesmos e do amparo, do qual todos nós somos profundos necessitados. E Jesus encontra-se como modelo e guia da humanidade como um todo. É a figura dele que nós devemos sempre olhar com reverência. São os seus ensinamentos que nós devemos buscar, no limite das nossas forças, praticar no dia a dia. Já que são esses ensinamentos que libertam. São esses ensinamentos, quando praticados, que nos fazem caminhar à espiritualização íntima. Esses que nos mostram o caminho a seguir rumo à perfeição espiritual. Estejamos todos hoje perfeitamente em sintonia com essas energias elevadas, reinantes nesse local. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, seguinte, nós aqui estamos já na reta final do livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos falar a respeito da questão do sucessor de Allan Kardec na direção do movimento espírita francês e, por que não dizer, mundial. Acabando isso daqui, nós já vamos para o último tema dessa obra, que é a chamada Constituição do Espiritismo. Creio eu que em umas 2 ou 3 semanas nós já vamos dar conta disso, para em seguida, conforme aquilo que nós já comentamos na semana anterior, realizarmos o nosso curso de passes. Curso esse aberto a todos, tanto aqueles que já participam das nossas atividades aqui e que querem se formar como passistas. Nós vamos dar aqui a oportunidade da formação inicial dessas pessoas. Bem como daqueles que já atuam como passistas, a oportunidade da reciclagem perfeitamente imprescindível para todos nós. E aquele que não quer ser passista, ou que não tem o interesse, em atuar nisso, ou que não é mesmo, o conhecimento nunca é demais. Sempre nos eleva, sempre nos renova e sempre nos mostra bem aquilo que nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, o convite é estendido a todos aqueles que assim o desejarem. Dá uma data aí, Daniel, de quando vai começar? Não sei precisar bem, porque estudo vocês sabem como é. Às vezes a gente planeja uma coisa e fala aquilo rapidinho. Às vezes planeja uma coisa e dura 3, 4 reuniões. Depende muito do bom andamento. Mas, obviamente, em agosto, isso daí já é ponto pacífico. Nós já começaremos o nosso estudo a respeito do passe. E depois do estudo do passe, Daniel, nós vamos estudar uma obra de André Luiz chamada No Mundo Maior. Ok? Vamos que vamos. O sucessor de Allan Kardec. Essa conversa que nós vamos passar aqui para vocês,
aconteceu no dia 22 de dezembro de 1861. Ou seja, a doutrina espírita estava ainda no seu início, nos seus passos iniciais. Aqui, o Livro dos Espíritos já havia sido lançado. Aqui, o Livro dos Médiuns, idem. Então, ainda faltavam 3 das obras básicas, mais um tanto da Revista Espírita, mais outras obras complementares que Kardec escreveu, e já se preocupava com o futuro do movimento espírita. Porque conforme nós estudamos na semana passada, a saúde de Allan Kardec não era lá essas coisas. Ele tinha crises circulatórias, tanto que acabou desencarnando vítima de um rompimento do aneurisma da aorta. Não é? E mesmo que ele não tivesse esses problemas todos, uma hora ele ia desencarnar. E aí? Quem ia assumir a direção do movimento? Essa era uma preocupação de muitos adeptos da doutrina. E Kardec começa esse papo com algum benfeitor espiritual. Deixa eu ver aqui se tem o nome do espírito aqui. Não. Né? A respeito justamente disso. Aconteceu na casa de Kardec, uma comunicação particular, o médium senhor da D''A. Ele não coloca o nome completo. Tendo uma conversação com os espíritos, levado a falar do meu sucessor na direção do espiritismo, formulei a questão a seguir. Então ele pergunta para o espírito que estava se comunicando através desse médium aqui, desse senhor. Ele fala o seguinte: olha, entre os adeptos, muitos há que se preocupam do que virá a ser do espiritismo depois da minha partida. Quem vai me substituir? Até agora não apareceu ninguém. Ninguém aí desponta no horizonte para tomar as rédeas da doutrina. E eu respondo a esses adeptos. Ainda é a pergunta de Kardec. Não nutro a pretensão de ser indispensável. Gente, mais uma vez, olhem só a humildade do codificador. Daquele que vinha com a missão de organizar os fundamentos de uma doutrina destinada a regenerar a humanidade. Ele não nutria a pretensão de ser indispensável. Olha a lição que nós devemos trazer para o âmago de nossas vidas, especialmente aqueles que tomam parte do movimento espírita de alguma forma. Ninguém é insubstituível, é indispensável. Se Kardec não se considerava indispensável, e ele realmente não era, e daqui a pouco nós vamos entender isso, quanto mais nós, que tomamos aí alguma atividade aqui, outra acolá, nós devemos nos sentir profundamente responsáveis pela atividade que estamos executando. Nunca colocar aquela atividade como um troféu de superioridade espiritual, que não é. Nunca. Mas sim como uma oportunidade de trabalho. Deus é extremamente sábio para não fazer que uma doutrina destinada a regenerar a humanidade ficasse sobre os ombros de uma única pessoa. Que ao demais sempre me avisaram que a minha tarefa era de constituir a doutrina e que me seria dado o tempo necessário para eu construir essa doutrina. A tarefa do meu sucessor, portanto, vai ser fácil, mais fácil, porque o caminho já vai estar feito. Ele simplesmente terá que trilhar esse caminho. Aí depois dessas considerações todas, Kardec era um hábil perguntador, questionador. Aí ele pergunta: olha, gostaria muito que os espíritos falassem alguma coisa de mais positivo a respeito desse tema, do meu sucessor. E aí vem a resposta de um espírito cujo nome não se encontra aqui. O espírito fala o seguinte: tudo que você falou é rigorosamente exato. Ou seja, o espírito não tirou uma vírgula daquilo. Ele só complementou. Vou te dizer um pouco mais. Você tem razão em afirmar que não és indispensável. Você só é indispensável aos olhos dos homens. Por quê? Era necessário que o trabalho de organização da doutrina se concentrasse nas mãos de uma única pessoa, a fim de que houvesse unidade. E é mesmo. Já imaginaram se a construção da doutrina espírita ficasse dividida em 2 pessoas? 3,
4, 5, 6. Por mais capacitadas que fossem essas pessoas, cada qual tem um conhecimento diferente. Cada qual tem uma cultura diferente. Cada qual vai puxar a sardinha mais para um assunto de maior preferência. Não haveria uma unidade na construção da doutrina. Então Jesus, que era o Espírito Verdade, foi muito sábio em concentrar a responsabilidade da confecção da doutrina nas mãos de uma única pessoa, que foi Kardec. Então, aos olhos das pessoas, realmente você é indispensável, mas não é aos olhos de Deus. Foste escolhido, e é por isso que você se vê sozinho. Mas você não é, como bem sabes, a única pessoa capaz de desempenhar essa missão. Então existiam mais. E Kardec sabia disso. Tanto que, e aqui o Espírito repisa algo que já foi dito antes, se por uma razão qualquer a sua tarefa fosse interrompida, seja por uma decisão pessoal de Kardec, porque ele tinha o livre-arbítrio dele, e podia falar o seguinte: olha, não quero mais, tenho que cuidar da minha saúde, tenho os meus livros para escrever aqui. Podia ser uma decisão dele. Ou alguma outra razão externa. Se por acaso o trabalho se interrompesse, outros já estavam presentes ali para substituir Kardec. Assim, aconteça o que acontecer, o Espiritismo não ficará em perigo. Então Kardec era insubstituível? Não era. Se por acaso ele negasse de alguma forma ser o codificador da doutrina, o plano espiritual tinha um plano B, um plano C, um plano D, enfim, a doutrina tinha que aparecer aqui na face da Terra. E por mais capacitado que Kardec fosse, ele não era perfeito. Não é? Claro que não. Enquanto o trabalho de elaboração não estiver concluído, é necessário que você seja o único em evidência. É importante que as pessoas se agrupem em torno de uma única bandeira, de uma única pessoa. Para quê? Para que a doutrina fosse constituída com autoridade. Para que aquela pessoa fosse uma referência em termos de doutrina. Por isso que a gente sempre fala aqui, sempre comenta nos nossos estudos, nas nossas palestras. Vamos conhecer o Espiritismo? Vamos. Como que a gente conhece o Espiritismo? É através de André Luiz? Não. É através de Emmanuel? Também não. Ué, não é através da Joana de Ângeles, então? Que se comunica através do Divaldo? Não, também não. Bezerra de Menezes? Não. Leon Denis? Camille Flammarion? Gabriel Delane? Não. Conhece-se o Espiritismo estudando as obras de Kardec. Os que vieram após ele fizeram todos os desdobramentos necessários para a doutrina crescer, ganhar musculatura, se desenvolver. Mas a base é uma coisa que não dá para mover. Conheça o Espiritismo estudando Kardec. E ele falou o seguinte uma vez: o Espiritismo é uma ciência. Kardec tinha uma certa restrição em falar que o Espiritismo era uma religião. Ele costumava falar que o Espiritismo era uma ciência, era uma filosofia, né, com consequências morais. Mesmo porque a ideia de religião faz com que as pessoas façam um link muito com a questão de sacerdócio, hierarquias, cultos, rituais, cerimoniais, e isso a doutrina não tem. Agora, se você considerar a religião como uma filosofia que te faz ser melhor como pessoa e te faz crescer espiritualmente, aí o Espiritismo é. A melhor definição de Espiritismo é de Kardec. O Espiritismo é uma filosofia com base científica e consequências morais. É a melhor definição de Espiritismo. Também proveniente de quem? Do próprio Kardec. Então era necessário que, enquanto a doutrina estivesse no processo de construção das bases, só Kardec aparecesse. Só ele, mais ninguém. Para dar autoridade. Se aquele que te há de substituir, olha só, então já existia alguém em vista para substituir Kardec, fosse designado de antemão com a obra inacabada, ia dar um problema só. Porque a gente é muito complicado. Nós, seres humanos, somos muito complicados.
Imagina só, Kardec está lá codificando a doutrina. De repente surge um sujeito lá com capacidade, com energia, né? Com força, e começa a ser um líder do movimento espírita. O que ia acontecer? 2 partidos iam se formar. Aqueles seguidores de Kardec e aqueles seguidores do fulano. Os seguidores de Kardec iam acusar o fulano. Você não presta muito nesse ponto e nesse ponto não. Os seguidores do fulano iam falar para Kardec, aqui ó, você é muito fraquinho sob esse ponto de vista. Brigas, discussões, cismas iam surgir. Olha como que a coisa foi muito bem planejada. Então, havia necessidade de, primeiro, a doutrina ser construída. Depois da doutrina ser construída, aí sim, o sucessor ia aparecer. A tarefa desse sucessor vai ser facilitada. Porque, como você disse mesmo, Kardec, o caminho está todo construído, já vai estar traçado, basta ele seguir o caminho. Só que ele vai ser facilitado sob um ponto de vista, mas vai ser mais difícil sob outro ponto de vista. E aí ele começa a explicar. A referida tarefa do seu sucessor vai ser mais penosa, noutro sentido, porque ele vai ter que sustentar lutas piores. Você tem a tarefa de conceber a doutrina. Ele terá a tarefa de executar a doutrina, pelo que terá de ser homem de energia e de ação. Ou seja, o que o Espírito está falando aqui? Que Kardec não dispunha, pelo menos naquela circunstância, da energia e da ação necessárias para executar a doutrina. Para conceber, sim. Para executar, outro tinha que fazer. E ele continua. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Você possui as qualidades necessárias ao trabalho que tem que realizar. Mas você não possui as qualidades do teu sucessor. Você precisa da calma, da tranquilidade, do escritor que no silêncio amadurece as ideias e constrói a obra. Ele não. Ele terá a força do capitão que comanda um navio segundo as regras da ciência. Que coisa, né? Quando a gente vê a figura de Kardec, nos desenhos, nas poucas fotografias que tem, a gente olha aquele homem e fala assim, nossa, um homem de pulso, de energia, de ação. E sob certo ponto de vista, ele realmente era. Ele não era um sujeito que ficava enclausurado num quartinho escrevendo. Ele expôs a figura dele. Ele viveu a doutrina, conforme a gente já viu muito aqui. Só que ele não tinha aquela energia e aquele vigor necessários para, conforme a imagem do Espírito, ser um capitão que comandasse o navio, que era o Espiritismo, segundo as regras da ciência. Ele não tinha isso. Exonerado do trabalho de criação da obra, sob cujo peso teu corpo sucumbirá, o que o Espírito está falando? Tu vai desencarnar justamente pelas energias que você está despendendo para construir a doutrina. Ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Então o sucessor ia desenvolver a doutrina e consolidar ela. Olha como que o planejamento da realidade espiritual funciona. Nada, né, acontece de improviso. Eles têm sempre tudo bem organizado, tudo bem esquematizado. Até aqui, perguntas, comentários, observações? Legal. Sim. A doutrina é uma coisa interessante, né? Porque ela é uma doutrina que leva à perfeição, mas foi criada num mundo imperfeito, né? Exato. Eu acho que trabalho árduo que foi, né? O trabalho de Kardec foi um trabalho de gigante. Porque a doutrina, ela tem a origem superior, a origem espiritual.
Mas o trabalho de concepção da doutrina, de organização, tinha que ser humana. Tinha. Por que o trabalho de organização da doutrina tinha que ser humano? Para que a doutrina, os ensinamentos, ficassem compreensíveis para todo mundo. Tinha que ser elaborada por um ser humano, por um encarnado, a fim de que a linguagem do encarnado ficasse totalmente clara, nítida para todos os encarnados. E é interessante também, semana passada você falou que você acredita que o Chico é reencarnação. Eu também acredito. Sim. Aí você vê, ele pegou a teoria, né? Depois teve que ver a prática. Depois teve que ver a prática. A gente viu que, conforme a comunicação que a gente viu na semana passada, ele tinha que desdobrar a doutrina dele. E realmente, através da mediunidade, conforme eu acredito, o Chico desdobrou a doutrina de Kardec. Né? A teoria e a prática. Exato. Então, quando se fala assim, muitos questionam assim, o Chico era um homem mais passivo, né? E Kardec um homem de ação. A gente viu aqui que nem tanto Kardec era um homem de ação, porque ele não tinha as qualidades necessárias, né? Aí me lembrou isso. Não é verdade? E o Chico não foi um sujeito tão passivo assim também. Passividade em termos mediúnicos, mas no que tange a divulgação da doutrina e a defesa da doutrina, era de uma vigor, de uma energia muito grande. O Daniel, e não é? quem fala que Chico era passivo, pacífico e Allan Kardec era mais ativo, que respaldo tem para julgar os dois? Ninguém conheceu os dois. O próprio Leon Denis fala o seguinte, em uma reunião que aconteceu na cidade de Tours, foi na cidade de Tours, em 1864, em que Kardec fez a reunião, uma explanação, para 300 pessoas num jardim. Que era uma coisa interessante acontecendo naquela época na França, sob o reinado de Napoleão III. As reuniões públicas com mais de 20 pessoas, você tinha que ter uma autorização. Kardec ia para a cidade de Tours fazer uma palestra. Então eles arrumaram o local, tudo certinho, tal, para 300 pessoas. Chegou na hora, a autoridade não deu, né, a autorização para a reunião. A reunião acabou acontecendo num jardim da casa de um espírita lá. E Leon Denis comenta a voz mansa e suave de Kardec. E que depois, sorridente, respondia os questionamentos das pessoas. Quer dizer, a gente vê a figura de Kardec, com aquele senho franzido, fechado, mal dá para imaginar que ele tinha uma voz mansa e macia. Você olha lá, para mim ele tinha a voz do Pavarotti, né? A voz de tenor. Não lembra, não passa essa imagem? Ele não tinha. Você olha lá e fala assim, nossa, esse sujeito não ria nunca. E, no entanto, ele respondia as questões sorridente. Né? Fala. Daniel, talvez outra pessoa do grupo, seria possível que essa doutrina seja a mesma usada em todo o universo, só que agora chegou a nossa vez de saber? Não tenhamos dúvida a respeito disso. Porque parece tão lógica quando se fala nos atributos de Deus. O cara criou o universo, quantos outros mundos já não passaram pelo nosso Exato. A partir do instante em que a doutrina nada mais é do que um resultado das leis da natureza, as leis da natureza são provenientes de Deus. E se Deus é único, essas leis se manifestam de maneira una também. Então, se você for ver um país, ou melhor dizendo, num planeta superior à Terra, eles acreditam em reencarnação lá? Pode ter certeza disso. Eles acreditam em vida após a morte? Claro. Mediunidade? Sim. Vida em outros planetas? Também. Quer dizer, os princípios básicos da doutrina são universais. E o nosso próprio planeta vai chegar num momento em que esses princípios todos serão aceitos pela população de modo geral. Tanto que o próprio Kardec fala, a doutrina destinada a regenerar a humanidade. É universal. Daniel, fala. E uma coisa que assim, impressiona muito a gente estudando que Kardec ele mantinha comunicação com mais de 1000 centros espíritas. Sem e-mail, sem WhatsApp e sem televisão, sem rádio, né? O máximo de tecnologia que tinha era o telégrafo. Era o telégrafo. Imagina o trabalho gigantesco que esse homem teve. Não foi à toa que a gente viu na semana passada que o Dr. Demer, desencarnado, fala para ele, meu filho, para, desacelera,
né? Coloca essas cartas aí que você recebe as centenas para algum secretário responder por você. Porque você não está tendo energia suficiente, você tem que concluir a doutrina. Nós estamos aqui te sustentando, mas você não está ajudando a gente, né? Para um pouquinho, tudo está caminhando como deveria caminhar. Ah, mas eu tenho 500 cartas para responder. O Dr. Demir fala, esquece. Escreve na doutrina espírita, na revista espírita, esse nosso diálogo aqui. Aqueles que mandaram cartas para você vão compreender que você não está tendo condição de responder todas elas, porque ele tinha muita preocupação em responder cada carta que lhe era enviada. Mas já imaginou? Com a tecnologia dos dias de hoje, é um trabalho assim gigante, que consome uma energia violenta. Imagina naquela época, onde não existia energia elétrica, onde o sujeito escrevia ali com caneta tinteiro, com pena. Eu acho que tinha uma motivação tão grande dentro da doutrina, que a doutrina fosse evoluída, que ele tinha essa a pressa. Exato. Né? O Dr. Demir fala isso para ele, olha, o andamento da doutrina depende de circunstâncias, né, que não dependem de você. Né? São circunstâncias assim, do amadurecimento das ideias entre as pessoas, da própria divulgação lenta das ideias naquela época, né? Que era através de livro, através de folheto, através de jornal, como era entre nós até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás. Né? Quer dizer, depois desse amadurecimento que a doutrina ia aos poucos se desdobrando, mas ele não, ele queria, ele tinha nessa gana em querer espalhar aquelas ideias para todo mundo. Daí a energia dele. Né? Então a tarefa dele na concepção e também nesse início de divulgação foi fantástica. A gente pode simplificar, vamos dizer, como você falou, o Kardec, o centro, né? A codificação dele numa árvore, como ele sendo um tronco, e os outros expoentes sendo os galhos. Muito bem, exatamente, exatamente. Ele era ao mesmo tempo a raiz e o tronco. Né? E depois a ramificação de tudo aquilo, o desdobramento natural. Exato. É um edifício para ser construído, a primeira coisa que se faz é a base, para ele ficar firme ali. Então não adianta nada você erguer as paredes, né, o teto, o telhado e tudo mais, sem ter a base fixa. O edifício desmorona. Então o trabalho dele foi gigantesco e essencial. Daniel, vale ressaltar o porquê que aqui no Brasil o Espiritismo deslanchou. Porque me parece que mais de 20 milhões de espíritas franceses vieram para o Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos comentar isso daí. Já, você leu meu pensamento. Kardec faz outra pergunta. Poderás me dizer se a escolha do meu sucessor já está feita? Já existe esse sucessor aí? Resposta. Está. Sem o estar. Mas como assim? Está sem o estar. Dado que o homem, dispondo do livre-arbítrio, pode no último momento recuar diante da tarefa que ele próprio elegeu. Então, esse sucessor, provavelmente não, com certeza, antes de reencarnar, a tarefa já estava toda delineada. Mais ou menos assim, Kardec vai reencarnar primeiro, constituir a doutrina. Você vai vir logo em seguida para poder desdobrar. Ele vai ser o homem da concepção, você vai ser o homem da ação. Só que tem aquela história. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Ele foi o escolhido. No último momento ele poderia recuar e não aceitar. É também indispensável que ele dê provas de si, não só de inteligência e de capacidade, mas de desinteresse, abnegação, devotamento que Kardec tinha sobejamente. Se ele se deixar levar só pela ambição e pelo desejo de aparecer, certamente vai ser posto de lado. Então já estava escolhido. Sim e não, né? A gente não sabia da decisão dele, se o cara realmente ia aceitar isso daí. A última pergunta. Frequentemente se há dito que muitos espíritos encarnariam para ajudar o movimento. Vem a resposta, sem dúvida. Muitos terão essa missão, mas cada um na sua especialidade, para agir pela sua posição sobre essa ou essa parte da sociedade. Todos irão se revelar pelas suas obras, e nenhum por qualquer pretensão à supremacia.
Como que a gente conhece um missionário? O sujeito fala assim, eu sou um missionário? Só se for falso missionário, um falso profeta, né? Eu sou um apóstolo, eu sou um missionário, eu sou um condutor de almas, né? Eu sou um Messias, através daquilo que ele faz, através das obras. E as grandes almas, elas são profundamente humildes. O próprio Kardec foi um desses, né? No início, quando revelaram a missão para ele, ele falou assim, mas tem muita gente que tem muito mais capacidade do que eu. Ele falou isso. Quer dizer, o indivíduo que é superior se revela por aquilo que ele faz, e não por aquilo que ele fala. Falar, papagaio fala. Agora, fazer são outros 500. Tinha essa capacidade de codificação, né, Daniel? Tinha. Claro. Por que ele foi o escolhido? Porque ele tinha as condições necessárias para isso, né? E felizmente ele aceitou a tarefa. Felizmente. Teve um momento, antes do lançamento do Livro dos Espíritos, que ele estava pensando em abandonar a tarefa. Um momento. Mas aí alguns espíritas, né, alguns amigos particulares dele, alguns conhecidos dele que frequentavam as reuniões mediúnicas, felizmente o demoveram da ideia. Teve um grupo formado por um dramaturgo chamado Victorien Sardou, que já há muito tempo já estavam fazendo a questão das perguntas e obter a resposta dos espíritos. Eles tinham 40 ou 50 cadernos, se eu não me engano, com perguntas e respostas, né? Entregaram isso para Kardec, mais ou menos assim, ó, compila para nós, você tem capacidade para isso. Você é pedagogo, você é professor, né? Então, felizmente, ele levou a tarefa adiante. Aí vem a pergunta. O sucessor de Kardec chegou? Apareceu? Veio? Aceitou a missão? Porque, segundo aquilo que Kardec fala nas suas perguntas, a ideia era a seguinte, ele ia desencarnar, pouquinho tempo depois, o sucessor ia aparecer. Apareceu? Será que ia demorar muito para aparecer? Porque vocês sabem como é que funciona essa questão de tempo no mundo espiritual, né? Que eles falam que às vezes vai acontecer daqui a pouco tempo, às vezes o pouco tempo para eles é muito tempo para a gente. Ou será que a doutrina que estava ainda nascente, pequenininha, franzina, será que ela podia esperar tanto tempo assim até vir um sucessor? Vamos ver o histórico do movimento espírita francês depois de Kardec. Depois que Kardec desencarnou, a 31 de março de 1869, a administração do movimento espírita ficou a encargo de 2 pessoas. A senhora Allan Kardec, esposa de Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, que era uma pessoa extremamente capacitada. Gabriel Delany, no discurso dos funerais dela, em 1883, chegou a falar que todas as obras de Kardec, todos os escritos dele, no que tange a doutrina espírita, passava primeiro por ela, para que ela aprovasse. E era uma pessoa muito perspicaz. Ela sabia muito bem quando apareciam pessoas que queriam se aproveitar da bondade de Kardec. Kardec era um sujeito muito bom. E ela, com aquele sexto sentido que só as mulheres têm, batia o olho na pessoa e falava assim, esse daqui não presta. Né? Então, a encargo da Amélie Gabrielle Boudet e de Pierre Guitin Leymarie, desses 2. Só que com o tempo, o Leymarie começou a adotar uma postura de deixar paulatinamente a senhora Allan Kardec meio que fora das discussões a respeito de como conduzir o movimento espírita. Ela ficou meio que como de enfeite, como sendo uma presidente de honra da doutrina espírita, né? Que não manda em nada. E ele, Leymarie, chegou a convencer ela a pegar todos aqueles fundos que Kardec destinou à divulgação da doutrina espírita e criar uma sociedade anônima. E criou uma sociedade, a Sociedade Científica de Estudos Psicológicos. Repara bem no nome dessa sociedade. Sociedade Científica de Estudos Psicológicos. Esse nome comprido, tem a palavra espírita aí? Não tem. Tem a palavra espiritismo aí? Não tem.
Aí a coisa começou a ficar meio complicada em termos doutrinários. Porque Lay-Marie reuniu nessa sociedade não somente os estudiosos da doutrina espírita, mas os estudiosos espiritualistas de maneira geral. Os rustanguistas, por exemplo, que seguiam o pensamento de Jean-Baptiste Rustang, que contém teorias frontalmente opostas ao espiritismo. Faziam parte desse movimento. Os teosofistas, que embora algum ponto de contato tenha com a doutrina, outros nem tanto. Budistas, idem, e até ideias da maçonaria. Quer dizer, ficou um grupo de estudos espiritualista e não espírita. Perdeu a essência. Perdeu a essência, perdeu a coerência. E ele começou, a controlar a revista espírita, que era o órgão de divulgação da doutrina espírita. Que Kardec mantinha ali, com coerência e firmeza doutrinária. Ele começou a publicar textos ali que pouco tinham de espiritismo e até mesmo coisas contrárias à doutrina. A revista espírita, paulatinamente, passou a ser uma revista espiritualista. Isso durou muito tempo. Muito tempo. Kardec desencarnou em 69. Mais ou menos uns 20 anos se passaram até que 2 espíritos encarnados, obviamente, começassem a tomar a primazia do movimento e a dirigir o movimento e a serem referência no movimento espírita. Um deles foi Gabriel Delany e outro foi Leon Denis. Foi a partir mais ou menos de 1890 que eles começaram a ficar com relevância. E em 1900 em diante, até a desencarnação deles, o movimento espírita francês teve uma revivescência por conta das atividades desses dois, que eram excelentes palestrantes e excelentes escritores. Infelizmente, nós do movimento espírita deixamos um pouquinho de lado o estudo das obras de Delany e o estudo das obras de Leon Denis. São 2 considerados os apóstolos do espiritismo, os continuadores de Kardec. Só que quando Kardec desencarnou, em 69, Gabriel Delany tinha 12 anos só. Ele era filho de Alexandrine Diderot e de Alexandre Delany. Os 2, amigos pessoais de Kardec e espíritas de primeira hora. Para vocês terem uma ideia, o Alexandre Delany, em 64, quando Kardec ainda estava encarnado, saiu pela França, Espanha e Portugal a divulgar o espiritismo. Eles mantinham uma reunião mediúnica séria em suas casas. E o pequeno Gabriel Delany, desde cedo ele foi nutrido com as ideias espíritas. E era um garoto prodígio, dono de uma inteligência invulgar. Tanto que até mesmo rendeu um artigo de Kardec na Revista Espírita. Pequenino Gabriel Delany. Mas como Kardec desencarnou, tinha 12 anos só. Leon Denis era 11 anos mais velho. Quando Kardec desencarnou, Leon Denis tinha 23 anos. E Leon Denis, a vida dele é linda também. De família humilde, o pai era pedreiro, a mãe era camponesa. Ele não teve muito acesso à educação formal, porque a família tinha que ir de cidade em cidade para poder conseguir emprego, mas ele era autodidata. E desde muito cedo ele começou a trabalhar para ajudar a família no sustento e a desenvolver os seus estudos. O que ele fazia numa certa altura da vida? Trabalhava durante o dia e à noite ele desenvolveu os seus estudos prediletos em geografia, que ele adorava, na chamada Liga do Ensino, na maçonaria, que era excepcional orador, maçom, Leon Denis era maçom, e também os estudos do espiritismo, porque ele conheceu o espiritismo com 17 anos. Ele estava passeando na rua principal da cidade dele, Tours, quando ele olha na janela de uma livraria, o livro dos Espíritos Allan Kardec. Ele falou, nossa, que interessante, eu vou comprar. Ele comprou o livro e começou a ler escondido da mãe, porque a mãe criticava muito os livros que ele lia. E depois de algum tempo ele ficou sabendo que a mãe tinha encontrado o livro e lia escondido também. E ela adorava ler o livro dos Espíritos. E a partir daquele momento ele virou espírita. Só que assim, ele era espírita, mas não fazia muito parte do movimento espírita.
Porque ele tinha muitas atividades. Ele só começou a divulgar o espiritismo quando ele se afastou da maçonaria, em 1883. Né? E nessa época, Delany, 11 anos mais novo, já havia publicado algumas obras espíritas, já era conhecido em Paris. Mas eles só começam a pegar vigor mesmo a partir de 1890. A partir de 1900. Que em 1901, o Ley-Marie desencarnou. O coveiro do espiritismo na França, segundo Chico. Com todo respeito. Deve estar hoje reencarnado no movimento espírita. Tenho certeza. Para poder refazer aquilo que ele fez de errado. Não tenha dúvida nenhuma a respeito disso. E aí o movimento espírita cresceu. Revigorou-se. Os livros que Delany escrevia e as palestras que ele fazia estavam voltadas mais para o lado científico do espiritismo. O estudo que ele faz sobre a mediunidade é fantástico. Já os livros de Leon Denis eram mais filosóficos. Leon Denis não teve tanto contato com a mediunidade como Delany. Mas as obras de Denis são fantásticas. O homem era um poeta para escrever, diga-se de passagem. Duas obras que se completavam. Uma sobre o aspecto filosófico, outra sobre o aspecto científico. E a doutrina realmente teve um alento. Se nós hoje temos os princípios de Kardec em mãos, muito se deve a esses dois indivíduos. Só que o que aconteceu com o movimento espírita francês? Em entrevista feita com Gabriel Delany, em 1960, já desencarnado, o André Luiz pergunta isso. Existe um livro que o Chico psicografou, o Chico e o Valdo Vieira, se intitula Entre Irmãos de Outras Terras. São vários temas. Num desses, André Luiz entrevista Gabriel Delany. 20 perguntas para Delany. Uma delas ele fala sobre o movimento espírita francês. E Delany fala o seguinte, olha, não chegou no ponto que deveria chegar. Porque a França passou por 3 grandes guerras. A Guerra Franco-Prussiana, em 1870, a Primeira Guerra Mundial, onde muitos centros espíritas foram fechados, e a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas ocuparam Paris por 5 anos. Então o movimento espírita foi complicado na França por conta disso. Né? E ainda mais, gente, olha que coisa interessante. Em 1924, desencarna o psiquiatra espírita, grande estudioso das materializações, Gustave Gellin. Em 1925, desencarna Camille Flammarion, astrônomo, espírita. Em 1926, desencarna Gabriel Delany. Em 1927, desencarna Leon Denis. Quer dizer, num prazo de 4 anos, 4 grandes cabeças do movimento espírita desencarnaram. E aí o movimento espírita declinou. Você está falando, né? Os 20 milhões de espíritas franceses que reencarnaram aqui no Brasil. Olha que coisa interessante. Quando, em 1927, o último dos grandes desencarna, que foi Leon Denis, aqui no Brasil, 3 meses depois, quem que se converte ao espiritismo? Chico Xavier. Em 1927. Ele com 17 anos de idade. E a partir de 32 ele começa a divulgar as psicografias dele, com Parnaso de Além Túmulo. Olha que coisa mais interessante. Chega a arrepiar o planejamento do mais alto. Enquanto o movimento espírita francês criou uma pujança em 1900, 1910, dos anos 20, e aí ele começa a declinar, o bastão de liderança do movimento espírita mundial sai da França e passa para o Brasil. A partir da década de 30. Daí, é aquilo que você falou. Milhões de espíritas franceses reencarnam na França também. Em outros lugares. Mas o grosso reencarna aqui no Brasil. Para dar continuidade ao desenvolvimento da doutrina. Sabe quantos centros espíritas tem aqui no Brasil? Segundo a FEB? Sabe quantos? Uns 15 mil, mais ou menos. Sabe quantos centros espíritas tem na França? 10. 10 mil não. 10. Dá para contar nos dedos da mão. Juro.
Paris de brasileiros. Exato. 10 centros espíritas. Dos 10, 4 comandados por brasileiros, 6 por franceses. Aí eu te falo, se o espiritismo não continuasse do Brasil, o que seria do espiritismo hoje? Um traço. Nada. Mesmo porque na França, não sei se vocês sabem, é o país com mais ateus do mundo. 1/3 dos franceses se declara ateu. 1/3. Né? E o resto é muçulmano. E primeiro vem os cristãos e pertinho ali os muçulmanos. Mas, ô Daniel, Só 30% dos franceses se declaram com alguma religião. Que coisa, hein, gente? Daniel, mas essa questão das 3 guerras que ocorreu no continente foi uma pedra muito grande. Muito, muito. E é claro que o mais alto, Jesus, lógico que ele sabia o que ia acontecer mais para frente, né? Então a doutrina teve que ser concebida na pátria da cultura daquela época, que era Paris, né? França, e depois essa árvore transplantada para cá. Hoje o Brasil é o país com mais espíritas do mundo. Mais de 4 milhões que se declaram, fora os milhões de simpatizantes que tem por aí. Segundo a FEB, 30, 40 milhões de simpatizantes. Deve ser mais ou menos por isso mesmo. Deve ser mais ou menos por isso mesmo. Enquanto quantos que se declaram espíritas na França? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Daniel, mas agora, eu estou pensando aqui, com a advento, vamos dizer, do YouTube, né, das redes sociais, vamos dizer, a gente não tem nomes que estão, vamos dizer, agora, saindo para o mundo, né, fora de Val. Sim. Colocando os mais atuais. O Sandro, o Haroldo, a Sim, Nete. claro. Porque o alcance deles dentro do YouTube, não só da parte profissional deles, mas a divulgação da doutrina. É muito grande. Nossa, muito. E também são convidados para palestras. Lá fora. Lá fora. Sem Lá dúvida fora nenhuma. faz muita coisa. Sim, porque a ideia está sendo essa. Você expandir o espiritismo do Brasil para fora do Brasil. Muitos centros. Exato, são os mais novos. Né? De certo, esses daí estão dentro dos 20 milhões de franceses que reencarnaram aqui. Então você pode ver ali no Haroldo, na Anete, enfim, de tantos outros que divulgam a doutrina espírita, que tem uma relevância na divulgação, como talvez espíritas de primeira hora que conviveram lá com Kardec. Né? Ou às vezes outros que conviveram com Kardec, né, não deram muita bola, desencarnaram, pesou a consciência, reencarnaram como espíritas aqui no Brasil. Então, quando se fala do sucessor de Kardec, será que o sucessor apareceu mesmo? Será que o sucessor era Delany ou Denis? Né? Mas eles apareceram 20 anos depois. Será que o sucessor não era o Leymarie? Que pegou ali de Kardec a liderança do movimento? E Leymarie acabou desvirtuando? Não se sabe. Será que não foi Camille Flammarion? Camille Flammarion, no funeral de Kardec, fez um discurso para arrebentar. Belíssimo. Tanto que dizem que depois daquele discurso ele foi convidado para ser presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. E ele negou. Sabe por que ele negou? Porque ele achava que o espiritismo tinha que ser só ciência. Ele achava que o espiritismo estava indo muito para o lado da religião, ele não gostava disso. E ele também não estava muito certo que os espíritos podiam se comunicar através dos médiuns. Ele só foi admitir isso mais para o final da vida dele. Será que era o Flammarion mesmo? Que era para ser o seguidor e acabou recuando? Ou será que foi alguém cujo nome não ficou na história? Não dá para saber. Né? Eu só sei que graças a esses dois, claro que tiveram outros pesquisadores, vários ali. Gustave Gelley foi um. O próprio Richer, que tinha simpatia pelas ideias espíritas, que fundou a metapsíquica, que depois virou parapsicologia. Talvez outro. Né? Mas como Leon Denis e como Gabriel Delany, nenhum surgiu depois de Kardec. Quem levantou a mão? Sim, meu modo de pensar. Eminentemente espiritual a doutrina, né? Sim. Então, ela está em franca ascensão até hoje. Então, eu acho que o bastão está sendo passado todo santo dia. A cada divulgação que ela é feita, ela está sendo feita.
ela está em função. Mesmo porque o Espiritismo, ele tem a faceta científica dele. Ele não pode deixar de ter, porque ele foi concebido dessa maneira, e se ele se imobilizar nos seus princípios, ele vai quebrar. Como as religiões tradicionais quebraram. Né? Kardec falou, o Espiritismo anda de mãos dadas com a ciência. Se a ciência descobrir uma lei física ou metafísica comprovada, o Espiritismo tem que seguir aquilo ali. Sob pena de ficar imóvel e quebrar a sua unidade. Como já aconteceu com muitas religiões aí do passado. Né? Então, à medida que os conhecimentos vão avançando, a doutrina vai se desdobrando. Eu sempre gosto de falar isso. Eu li em algum lugar e é fantástico. O século XX foi um século de profundas revoluções no campo tecnológico científico. Em décadas, a humanidade avançou o que não avançou antes. E a doutrina espírita não teve um único de seus postulados quebrado. Vida após a morte, mediunidade, vida em outros planetas, reencarnação. Todos aqueles cientistas que de peito aberto decidiram pesquisar o fenômeno mediúnico, decidiram pesquisar a questão das vidas passadas, todos aqueles não preconceituosos chegaram à convicção da verdade. Convicção da verdade. Fala. Ô Daniel, mas uma coisa eu estou pensando, a espiritualidade fez todo esse trabalho com Allan Kardec, e quando ele desencarnou, é meio engraçado ter desandado assim com o Marie, porque eles estavam assistindo tudo isso, a espiritualidade também, né? Estavam, mas existe o livre-arbítrio das pessoas. Foi mais ou menos o que aconteceu ali, guardadas as devidas proporções, que aconteceu com o cristianismo primitivo. Que enquanto os cristãos estavam sendo devorados pelas feras e servidos de alvo para flecha, o movimento cristão cresceu, puro. A partir do momento que houve a aliança do cristianismo com o Estado romano, e eles começaram a assimilar o paganismo, o negócio degringolou de vez. Né? Então, livre-arbítrio. A questão da igreja também no passado. Né? Exatamente. A doutrina veio reconstruir isso daí. Né? Mas o livre-arbítrio dos homens realmente pecou em alguns pontos. A sorte que Delane e Denis conseguiram manter com coerência, e eles não só mantiveram, não. Eles desenvolveram os postulados básicos do Espiritismo nas suas obras, nas suas palestras, nos seus escritos. Quem? Tu. Daniel, será que em algum momento o Allan Kardec tinha essa noção que o Espiritismo ia vir no Brasil, tinha talvez esse nome, Brasil, futuramente vai para lá? Não sei se ele tinha isso, sinceramente, né? É assim, ele cita o Brasil em algum trecho de uma revista espírita, né? Em que ele fala do desenvolvimento da doutrina, na chegada da doutrina no Brasil, do Ecos de Além Túmulo, que foi o primeiro jornal aqui escrito em Salvador. No dia 15 de julho, que foi lançado. 15 de julho? Eu não sabia disso. Hoje é 15 de julho, né? Olha que coincidência. Não sei se ele tinha essa noção, não. Sinceramente, né? Do que iria acontecer, né? Quem? Algo mais? Pessoal, a conversa está boa, mas semana que vem a gente continua, nosso horário já chegou, e nós vamos finalizar o estudo do Obras Póstumas com os últimos escritos de Kardec, a chamada Constituição do Espiritismo. Vamos aí levar umas 2 ou 3 semanas para isso, talvez 2, que eu quero enxugar isso aqui bem, para depois a gente começar com o curso de passe. Certinho? Vamos fazer a nossa prece final? Todos nós aqui, acompanhando os nossos irmãos que estão assistindo através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube. Todos nós em união de pensamentos e união de sentimentos. Nós sabemos, a doutrina espírita nos esclarece a respeito da força tremenda do nosso pensamento, da força tremenda dessa energia que sustenta a nossa vida e nos faz ser aquilo que nós somos. Nós mal sabemos utilizar essa força, mas podemos e devemos, com esforço
desenvolvê-la. Então imagine nesse momento que você está cercado de energias benfeitoras. Visualize mesmo, na forma de cores e movimento. Essas energias sutis, entrando em contato com o seu ser, sintonizando com as tuas energias, adentrando a sua constituição física e espiritual. Imagine essas energias vigorosas dissolvendo aquelas forças negativas empedernidas no teu corpo espiritual e até no teu corpo físico. Busque sentir o bem-estar que se apossa dos seus instrumentos de manifestação físico e espiritual. Respire fundo. Busque pegar esse ar saturado das energias benfeitoras. Imagine-as se espalhando pelo teu cosmo orgânico e vitalizando as tuas células cansadas, dando a elas a força necessária para a continuidade de suas tarefas, motores microscópicos com consciências embrionárias que elas são. E assim, refeitos, nós agradecemos a Deus pelo banquete espiritual que o Espiritismo nos proporciona. Que assim seja.